acho que eu posso classificar 3 etapas, né? 3 motivos, assim, que foram me aproximando da política. Quando eu tava no ensino médio, eu não entendia nada de política, mas eu também fiquei um pouquinho instigada pelo Bolsonaro. Essa coisa de valores, eu entendo isso aí, eu concordo com isso aí, com valores, com família. Inclusive, na época, ele veio aqui no Espírito Santo falar sobre a morte dos policiais aqui, ele e o filho dele, se eu não me engano, era o Flávio e o Eduardo. E aí o discurso era bonito e tal, mas ali naquele momento eu já senti parece muito combinado esse discurso. Tem alguma coisa errada. Sem entender nada de política, passou as eleições, ele se tornou presidente e ele começou a trair as pautas dele. Eu entrei nesse meio tempo na faculdade com um coração muito aberto, pensando assim, eu não sou mais nem de direita nem de esquerda, eu vou entrar aqui e estudar sobre políticas públicas, sociedade, antropologia, sociologia, vou ver o que eu encontro. E aí eu entrei na faculdade. À medida que foram passando as aulas, coisas em relação à antropologia, sociologia, da grade curricular, que é um curso assumidamente marxista, eu fui percebendo algumas contradições de forma muito natural. E aí eu comecei a pegar autores que falavam muito mal, por exemplo, de Tocqueville, de autores liberais importantes. Aí eu tinha uma coisa errada aqui, não tá batendo. Eu comecei a estudar esses autores, e aí eu percebi que, tava tudo errado na minha concepção ali, tava tudo equivocado, poucas coisas davam pra se resgatar ali daquela visão, daquela estrutura social proposta pelo curso, destruição da nossa sociedade como ela é capitalista e uma nova ordem social. Naquele momento ali, eu me descobri liberal, aí foi o primeiro passo. Aí eu lembrei de um movimento político chamado MBL, que tinha o Kim Kataguiri, aí eu falei, gente, eu vou voltar a pesquisar pra ver como é que esse pessoal tá. Voltei a acompanhar o movimento, o MBL, com ênfase aí no Kim Kataguiri, que é o Conversor Universal. E ele falou uma coisa, um pouco depois dessa época, que me cativa muito. É um desses pilares, né? Eu falei da minha conversão pra política. Ele diz assim, fizeram um convite pra morar no Japão, pra ter uma bolsa de estudos aqui, estudar no Japão. E eu neguei, nem me mexi. Esse é o meu país. Aqui é a minha língua, essas são as minhas pessoas, aqui mora a minha família, é um país lindo. Eu tô aqui pra lutar por ele. É isso aí, assim, meio que chama pra guerra, assim, né? Nós vamos lutar por esse país e eu não quero ter que me mudar daqui por conta das condições. Não foi ipsis liter, né? Não foi literalmente, são as minhas palavras interpretando as dele. E aquilo me cativou muito, porque é o meu país. É o meu país. Então, se eu tô vendo que tem muita coisa errada, eu vou lutar pelo meu país. Eu vou continuar aqui, eu vou me dispor a participar ativamente da política e eu vou lutar pelo meu país. E o outro motivo, que faz parte dessa vontade de lutar também, é a história da minha mãe. Eu, inclusive, conversei com o Thiago sobre esse assunto também já. A minha mãe veio de uma situação paupérrima, assim. Uma família lá do interior de Minas pra cá, que muito pobre, foi morar em Jardim Tropical, na época que era, mato, mangue, uma casa feita de tábua, né? Comeu o pão que já amassou na vida, assim. Tudo que poderia ter favorecido a ela ter saído da condição, assim, ter ascendido na vida, feito a mobilidade social, né, que é sair da condição paupérrima, subir na vida, tudo foi atrapalhado por políticos. Dela era doente, uma doença degenerativa, e um médico que atendia ela, o ex-prefeito da Serra, e tinha o poder de dar um laudo ao meu avô, pra o meu avô conseguir o benefício na época, aposentadoria. A família dela poderia ter uma renda. Ele simplesmente deu um laudo que atestava que ele não tinha uma necessidade prolongada, tinha um problema crônico, um laudo errado, e impediu a família de receber o benefício. E aí, com isso, ele ficou acamado, era uma família que não tinha instrução, né? Então, eles perderam o direito ao benefício. A minha mãe teve que sair da escola para trabalhar muito cedo, 13 anos de idade. O sofrimento da minha mãe de não ter continuado na escola é o que me move. Eu não quero que haja outras pessoas como a minha mãe, outras crianças que tiveram que sair da escola porque foi negado a elas. A gente paga a pior carga tributária, uma das piores cargas tributárias do mundo, e a gente não recebe nada em troca. Esse dinheiro não volta pra gente. Esse dinheiro vai pra políticos safados, são pegos com dinheiro na cueca, com milhões na cueca. Então, assim, esses são os pilares, assim. Perceber que o liberalismo é a corrente com que mais eu me identificava e que estava sendo ensinado algo que era totalmente
totalmente contrário aos meus valores da identidade, a história da minha mãe e o lindo discurso do Kim Kataguiri. Eu acho que esses 3 pilares que me fizeram chegar aqui onde eu tô como pré-candidata. Então a gente pode dizer que Kim Kataguiri é uma inspiração para você na política? Muito. Uma grande inspiração, assim. Eu espero um dia ser um pouquinho do que o Kim é. Mas hoje, a gente tá na mesma trincheira, digamos assim. Por mais que ele esteja lá em Brasília e com uma responsabilidade muito grande, hoje a gente tá na mesma missão, mesma trincheira ali, lutando pelo mesmo propósito de país. Mas ele é minha inspiração, com certeza. Nossa, eu acho que o Kim é do partido inteiro, né? De todo mundo. Graças a Deus, assim, a gente tem essa referência, né? Que às vezes falta referência. Sim. E ele, a quantidade de produção que o Kim tem, inclusive no bolsonarismo é muito exaltado o Nicolas, né? Que o Nicolas... A produção do Nicolas é pífia. Nicolas Ferreira, ele é muito mais da mídia do que necessariamente alguém que tá fazendo a diferença lá dentro. Teve ainda a PEC da blindagem, que ele foi favorável ainda por cima, mas assim, o Kim faz surreal, assim. E o pessoal fala que ele é o exemplo, assim, todo mundo tem que ser igual ao Kim. Não é fácil ser igual ao Kim, não. Porque ele ali é fera. Vou acrescentar uma coisa na fala da Ju. Nicolas, eu acho que o Nicolas tem feito soa criminoso a mim, porque ele publicou um vídeo recentemente onde ele dizia que ele enviou bilhões em emenda parlamentar para Minas Gerais, para construção, milhões para construção de hospital, e é simplesmente mentira. Ele enviou milhões de emenda parlamentar. O hospital que ele disse que foi construído com a emenda parlamentar dele, tem lá uma reportagem dizendo que foi construído com dinheiro do governo, vindo do governo. Então, assim, é tranquilo para ele maquiar os dados. Ele, inclusive, na prestação de contas dele, ele mentiu. É tanta desonestidade vindo do Nicolas Ferreira que eu fico até assustada. E enquanto isso, o Kim estava investigando um desvio da emenda que ele deu, e ele soube que foi feito um desvio com a emenda, ele estava lá solicitando, no caso, a investigação referente a isso. Então, infelizmente, deveria ser obrigação de todos e não é. Você envia uma emenda, você tem que fiscalizar se essa emenda tá indo pro lugar onde você indicou. Primeiro que assim, a gente tem um monte de valor absurdo de emendas que não deveria ir para os estados via emenda. A gente tem a famosa emenda via Pix, né? A emenda secreta. O orçamento secreto, que é a coisa mais abjeta da face da terra, assim, nenhum país tem uma coisa tão absurda quanto a emenda secreta que a gente tem aqui no Brasil. E aí, tipo, já não deveria ser assim, mas a obrigação é você enviar a emenda e fiscalizar para onde ela tá indo. Então, quem tá fazendo a obrigação dele? Ninguém faz. Ninguém faz. Tanto é que os parlamentares, depois que viram que o Kim fez, começaram a perguntar, como é que você fez isso? Como que você fez com que o governo executasse a emenda, né? Ele correu atrás e agora vai ser executada a emenda que ele mandou. Se não me engano, era pra compra de uma viatura ou uma ambulância. Era alguma coisa assim, foi